Já pensou em estar andando na fenda do biquíni e dar de cara com uma versão bizarra do Bob Esponja? Isso não dá medo. Eu sou Marcelo Patrola e seja muito bem-vindo. Bob Esponja é sem dúvidas um dos personagens mais icônicos e dramáticos já vistos dentro dos desenhos. Por isso, no vídeo de hoje, nós vamos abordar como derrotá-lo, conhecendo assim sua história e suas fraquezas, e desse modo, tramando o plano perfeito para acabar com essa esponja do mar um tanto quanto diferente. Não olhe, calça quadrada. Eu preciso de um tempo. Bob Esponja, Calça Quadrada é uma série de animação americana criada pelo biólogo marinho e animador Stephen Hillenburg, sendo produzida e exibida pelo canal da Nickelodeon. A série narra as aventuras e os empreendimentos de uma esponja amarela um tanto quanto diferente e seus diversos amigos na fictícia cidade subaquática de Fenda do Biquíni. E aí, cara, me passa os óculos 3D. Eu tô achando que esse programa vai ser tipo em 3D. Sua personalidade. Bob Esponja é um personagem sem noção, imaturo e com uma personalidade considerada hiperativa. Ele é uma pessoa extremamente determinada e muitas vezes para do nada para realizar uma tarefa. Ele também é um pouco dramático para as pessoas que são gentis com ele. Por exemplo, para o peixe carteiro. Ele também tem muito excesso de confiança e tende a fazer um grande negócio de pequenos problemas, com a perda de seu crachá, por exemplo. Saiu já da gangorra! Bobões! Bob Esponja é muito bondoso e inocente e muito raramente age abertamente à intenção de ninguém. Nem mesmo de seus inimigos ele pretende fazer mal. Ele é uma pessoa muito abnegada e leal, especialmente para as pessoas próximas a ele. Sua natureza altruísta é mais notavelmente mostrada no episódio O Melhor Dia de Todos, onde ele sacrifica o seu chamado de dia perfeito para ajudar os seus amigos. Apesar das suas boas intenções, as ações do Bob Esponja muitas vezes incomodam alguns habitantes da Fenda do Biquíni. E um deles é o seu vizinho, que notavelmente sempre está bravo. A gente já passou por isso. Você vai me ensinar a dar uma lição em quem me atacou ou não? Pois divide a porta com ele. Ele seria Lula Molusco. A inocência de Bob Esponja também faz dele muito confiante e muito crédulo, e ele é facilmente então manipulado por pessoas que pretendem utilizar ou mesmo prejudicá-lo ele, como Lula Molusco e até mesmo o próprio seu siriquejo. E também vale lembrar do Plâncton, mas visivelmente ele é sempre e facilmente enganado por Plâncton, não importa o quão bizarro ou óbvio seja seus disfarces. Mesmo assim, ele é geralmente bem-humorado e descontraído. Quando frustrado e irritado, Bob Esponja pode ser um pouco sarcástico e rude, e até mesmo considerado boca suja a seus amigos. É legal, isso é assustador. Acho que você deve se afastar um pouco dessa bola. Até mesmo seu siriquejo, a quem ele trata como uma figura paterna, até mesmo uma divindade. Ironicamente, o fato engraçado é que Lula Molusco é o único personagem que Bob Esponja nunca insultou quando ele está com raiva, com exceção do episódio O Gostinho Novo do Lula Molusco. Agora observe e aprenda. Descrição: Bob Esponja é uma esponja do mar. Porém, ele foi projetado e desenhado para se parecer com uma esponja de cozinha, sendo assim retangular, amarelo e brilhante. Em episódios anteriores, ele é mais largo perto do topo e fica mais magro e mais baixo, mas nos episódios mais recentes ele tem uma forma mais quadrada. Bob Esponja tem grandes olhos azuis, um nariz curto e grosso e uma grande boca com dentes proeminentes para a frente e covinhas, com 3 sardas em cada bochecha. Ele geralmente veste uma camisa branca com uma gravata vermelha, sapatos de couro preto com cadarços e calças marrons retangulares, com faixas pretas. Esse equipamento inteiro é muitas vezes referido como calça, e daí vem o seu nome, Bob Esponja Calça Quadrada. Enquanto ele trabalha no siricascudo, ele usa um chapéu alto e branco, com uma âncora azul pequena sobre ele como se fosse um uniforme. Não olhe, calça quadrada. Eu preciso de um tempo. Bob Esponja por muitas vezes dorme de cueca e outras vezes de pijama, a partir da temporada 5, por exemplo. Embora Bob Esponja não tenha sido dublado por Tom Kenny na versão original, sua voz mudou ao longo da série. Sua voz é mais baixa do que a normal no episódio piloto, e após Bob Esponja o filme, sua voz fica um pouco mais aguda. Está pensando o que eu estou pensando? Ocupação.
para a maioria das séries, Bob Esponja leva o trabalho do cozinheiro no Siri Cascudo muito a sério, agindo assim como um workaholic, termo em inglês que significa viciado em seu trabalho, ou seja, ele não se importa em passar horas e horas cozinhando dentro do Siri Cascudo. E tenta não inalar o vapor. Satisfazendo a sede de carne de todos os habitantes da Fenda do Biquíni. Mas vale lembrar, ele trata seu trabalho como uma coisa séria e leva muita dignidade para dentro da cozinha. Primeiramente, ele trabalha como zelador e cozinheiro, mas ocasionalmente faz o papel de caixa e até mesmo de gerente em alguns episódios, onde o seu siriquejo dá uma espécie de surtada. Não olhe, calça quadrada! Eu preciso de um tempo! Bob Esponja também tem sido demonstrado que tem vários tipos de trabalho. Ele já criou os belos hambúrgueres e abriu a sua própria loja, que foi altamente bem sucedida. Mais tarde, a comida estava envenenada, pintando a língua de muitos consumidores que admiravam essa sua criação. Ao longo de sua vida, desempregado, durante o episódio, ele tenta se aplicar para muitos trabalhos, mas ele não estava qualificado para eles. Ou seja, ele fez o papel de cozinheiro do Siri Cascudo como se fosse a única coisa que ele conseguiu fazer certamente na sua vida. E aí, cara, me passa os óculos 3D. Eu tô achando que esse programa vai ser tipo em 3D. Mas pra gente entender como derrotar de hoje, a gente tem que entender o seu lado negro. Ou seja, às vezes que o nosso herói conseguiu aí ser um anti-herói ou até mesmo ser um vilão, tendo assim ciência de quando ele fazia o mal para as outras pessoas. E esse vai ser o seu lado negro, o lado antagonista. Tenha em mente, Bob Esponja é inteligente e seu antagonismo não desculpa ele em tudo, incluindo a sua habilidade de irritar, que não é pouca. Saiu já da gangorra! Bobões! Em O Hambúrguer Perigoso, ele ajudou seu siriquejo a criar um hambúrguer contaminado para matar o inspetor de saúde. Isso não é nem um pouco brincadeira. Em Brincadeiras aos Montes, ele e Patrick se rebelaram e assustaram todos da Fenda do Biquíni e tentaram até mesmo queimar o dinheiro do seu siriquejo. No episódio Lula Molusco, o fantasma abusado, ele mandou Lula Molusco para o céu. Embora Lula Molusco disse que não era para ele fazer mais favores, mas foi porque ele achou que o Lula Molusco ainda estava morto. Em lojas de brinquedos ameaçadores, ele irritou um trabalhador por cantar. No episódio Só uma Mordida, ele forçou Lula Molusco a comer um hambúrguer de siri, literalmente enchendo o saco do Lula Molusco até que ele comesse. No episódio Calça Rasgada, ele envenenou o salva-vidas, fazendo ele pensar que ele estava morrendo, mas que era só uma brincadeira, só para dizer que ele rasgou a calça. Em Boca de Marinheiro, ele usa uma linguagem chula e até mesmo considerada um pouco mal educada. Em A Coisa, ele e Patrick hostilizaram Lula Molusco por fazer tantas perguntas o tempo inteiro. No episódio Passos Pequeninos, ele acidentalmente tira todas as pessoas da praia, mas nesse episódio a gente pode dizer que ele foi enganado pelo Plâncton. É legal, isso é assustador. Acho que você deve se afastar um pouco dessa bola. Já no filme Bob Esponja o Filme, ele fala mal de seu siriquejo porque ele não deu o cargo de gerente do Siri Cascudo 2 para o Bob Esponja. Em O Melhor Dia de Todos, ele reclama com toda a gente que não fez ele ter um dia bom, considerado o melhor dia de todos. Agora observe e aprenda. No episódio Pilotando de Chorar, Bob Esponja rasga a licença de pilotagem do Patrick. E para finalizar, em Um Companheiro para Gary, Bob Esponja repreende Gary por ser cruel com o Fofo Felpudo, quando na verdade é Fofo Felpudo que está sendo cruel com Gary. Não olhe, calça quadrada! Eu preciso de um tempo! A gente pode ver então que muitas vezes Bob Esponja tem algumas atitudes que não são consideradas de um mocinho nas novelas. Ou seja, agora a gente tem que analisar as suas habilidades e talentos para daí sim começar a traçar o como derrotar. Como muitos outros personagens de desenhos animados, Bob Esponja tem demonstrado que tem inúmeras habilidades, até mesmo consideradas extraordinárias, e atributos ao longo da série. Um deles que pode ser analisado é o corpo mole e flexível. Devido à sua estrutura suave e flexível, ele mesmo é capaz de mudar a sua forma, e ele tem até mesmo um grau de invulnerabilidade, sendo assim capaz de absorver qualquer tipo de impacto físico, demonstrando assim mais notadamente do seu episódio Regeneração. É mostrado que ele pode rapidamente regenerar partes de seu corpo que estão feridos ou mesmo que foram arrancados e removidos.
desossado. Bob Esponja é geralmente mostrado ser desossado, mesmo esponjas do mar, por serem invertebradas, ou seja, não existe ali uma coluna vertebral. Absorvente. Por ser uma esponja, ele também é absorvente e pode expandir seu corpo, absorvendo líquidos. Quando ele chora, ele muitas vezes reabsorve suas lágrimas, fazendo assim um ciclo infinito de choro e depois de absorver de volta a água que saiu dele. E tenta não inalar o vapor. Apesar de todas essas habilidades, Bob Esponja é mostrado por ser muito fraco fisicamente, a sua falta de força. Ele usa os animais empalhados com pesos em seu quarto de exercício pessoal, mas ele se esforça para levantar um pequeno ramo de madeira com marshmallows nas extremidades, mostrando assim que ele não seria o Kleber Bambam da nossa vida. Negativa, Bambam, negativa. Ele é incapaz de levantar um canudo ou um copo cheio de suco. No entanto, como muitos aspectos do show, a sua força, ou mesmo falta dela, é altamente inconsistente entre os episódios, e ele tem sido demonstrado que tem uma força considerável em várias ocasiões, e ele é revelado ter um corpo incrivelmente musculoso quando ele decide lutar contra o Patrick, mas isso é apenas em um episódio. Experiência quase morte, o Como Derrotar de hoje vai se basear nisso. E aí, cara, me passa os óculos 3D. Eu tô achando que esse programa vai ser tipo em 3D. Como sabemos, a vida do Bob Esponja é sempre muito bem colocada em perigo quando ele tenta dirigir nos seus testes de pilotagem da escola de pilotagem da Senhorita Puff, onde ele próprio e outros, geralmente a Senhora Puff, acabam lesionados. Por isso, Como Derrotar de hoje começa dessa forma. Então, utilizaríamos a Senhorita Puff para começar e principalmente atrair o Bob Esponja para finalmente ele retirar a sua licença de pilotagem. Como vimos, essa esponja amarela não tem discernimento nenhum para conseguir dirigir um carro, então provavelmente se oferecêssemos a ele a chance de fazer mais um teste para conseguir a sua carta, com certeza ele aceitaria e viria até nós, e seria nesse momento que nosso plano entraria em ação. Após começarmos, deixaríamos a Senhora Puff a par de todo o nosso plano, que ele seria atrair Bob Esponja para algum local distante da Fenda do Biquíni, onde ele não teria como recorrer aos seus amigos, como Lula Molusco e até mesmo o seu Siriquejo e também o Patrick, mas a gente sabe que ele não ia conseguir fazer muita coisa para ajudar. Dessa forma, conforme ele estivesse dirigindo, iríamos sabotar o carro. Como sabemos, nos oceanos existem as grandes fossas, grandes rachaduras onde tem uma enorme profundidade, e como já vimos em episódios, até mesmo nos filmes, se você cai lá, você não volta. E dessa forma, deixaríamos o carro sem freio. Senhorita Puff já estaria avisada, e próximo a esse momento em que ele devesse frear, mandaríamos ele acelerar, e assim, quando ele começasse a acelerar, perto da hora de cair, Senhorita Puff iria se jogar do carro, e assim Bob Esponja iria cair no abismo, e assim derrotaríamos o Bob Esponja do mal.